Câmara, Natal. Boa noite a todos os presentes. Estamos dando início a essa reunião extraordinária da Comissão de Legislação Participativa e Assuntos Metropolitanos da Câmara Municipal de Natal, no formato de audiência pública. Essa audiência pública tem como objetivo discutir a questão do aumento da tarifa de transportes urbanos na cidade do Natal. Havendo o número regimental, declaro aberta a presente audiência pública e convido para tomar assento na mesa diretora dos trabalhos as seguintes autoridades. Dr. Kelpis Lima, secretário municipal de Mobilidade Urbana, da CEMOB, antiga STTU. O senhor Marcos Demétrios Garcia, diretor de Juventude da FECEB, Federação ligada ao Movimento Comunitário. Aqui a mesa. Dr. Augusto Maranhão, diretor de Comunicação do Seturne. Hélio Miguel Santos Bezerra, estudante do Observatório da Câmara da UFRN. Igor Nogueira Soares, coordenador do DCE, Diretório Central dos Estudantes da UFRN. Vangle Alves, diretor regional da UBS, União Brasileira de Estudantes Secundaristas. E Marcos Antônio, coordenador do Movimento de Luta dos Bairros, MLB. Eu devo, até por dever de ofício, informar a todos os presentes e aqueles que nos assistem pelo sinal da TV Câmara, que essa audiência pública ela estava inicialmente marcada para o dia 14, há uma semana atrás, em torno de 15 horas, 15h30. Mas, como ela foi aprovada, né, nesse segundo momento, já na terça-feira, dia 8, acabou ficando muito, a exiguidade do tempo, muito pouco tempo para ter o devido convite, a devida convocação a todos os envolvidos. Isso acabou criando algumas dificuldades para a presidência dessa casa. Fui procurado pelo líder da prefeita, o vereador Enildo Alves, do PSB, em que ele nos alertava para essa dificuldade. E aí nós conseguimos reencaixar, por isso que foi adiada em uma semana. E esse horário, em função de que o próprio vereador Enildo já tinha também, por sua iniciativa, uma solenidade pelos 100 anos do Hospital Onofre Lopes, não é isso, vereador? E aqui acabou há pouco tempo e a gente vai dar início à nossa audiência pública. Algumas pessoas nos questionaram por que essa audiência pública estava acontecendo após o aumento da tarifa e não a priori, né? Por que a posteriori e não a priori? Essa aí a gente não pode assim fazer, não tem como justificar, apenas trazer a informação e a explicação de que esse aumento aconteceu no dia 4 de setembro, numa sexta-feira à noite, às vésperas, antevéspera de um feriado imprensado, que foi o dia 7 de setembro, e nós só podemos apreciar na Câmara Municipal de Natal, o primeiro dia útil com sessão, foi o dia 8, foi o dia em que nós aprovamos. Aliás, só foi aprovado, porque já havia sido aprovado antes, quando esse assunto veio à tona durante o mês de mês de abril a maio, né, perpassou o mês de maio, já entrando em junho, em que esse assunto tinha sido ventilado pela imprensa,
dessa possibilidade desse aumento, e nós, assim, entendíamos que era preciso debater, para que a sociedade tomasse conhecimento, né? E, por isso, aprovamos a audiência pública para buscar esse entendimento. Quando aprovamos, aí tomamos conhecimento também pela mesma imprensa, de que a prefeita tinha assumido um compromisso de que não teria esse aumento. Então, perante isso aí, eu não estava na reunião, mas várias entidades estavam presentes, muitas das quais estão aqui, podem confirmar ou não o que nós estamos dizendo, né? Então, por essa razão, havia sido cancelada, porque perdeu o sentido. Se não ia ter mais aumento, não tinha por que discutir o aumento da tarifa em audiência pública. Como isso aí foi retomado, então a gente aproveitou e, já que estava em sobreaviso, conseguimos agendar para logo em seguida. Então, quero fazer essas primeiras considerações para efeito de esclarecimento, informar aqui da presença dos vereadores Enildo Alves, do PSB, o Bispo Assis, do PSB, que estava aqui até pouco tempo, deve retornar, o vereador Hermano Moraes, do PMDB, e certamente a gente vai informar também, à medida que forem chegando os colegas vereadores. A nossa dinâmica é essa que a gente passou aqui para a mesa, na composição da mesa. A gente vai ouvir as pessoas aqui que fazem parte da mesa. Gostaria apenas que o poder público, que é o gestor do sistema, tivesse, em vez de 5 minutos, tivesse 10 minutos, para que a gente pudesse ter uma abordagem panorâmica, preliminar, e, em seguida, todos os presentes da mesa teriam 5 minutos. Em seguida, passariam para o plenário, tentando aí fazer o controle de 3 minutos, para possibilitar que mais gente possa falar. Combinado? Então, vamos ouvir o Dr. Kelps Lima, secretário municipal de Mobilidade Urbana, que terá 10 minutos. Vereador Jorge Câmara, do PCdoB, no qual eu cumprimento todos aqui presentes na mesa, cumprimentar também os que estão no plenário, na pessoa do vereador Enildo Alves, e me colocar, obviamente, à inteira disposição para fazer todo e qualquer esclarecimento que seja necessário acerca da tarifa e do reajuste de tarifa no transporte público em Natal. Importante, vereador Jorge Câmara, queria fazer 2 colocações preliminares, até para esclarecer alguns pontos que a gente recebeu, alguns questionamentos, alguns diretamente, outros indiretamente, e é, por demais, importante que seja esclarecido e colocado a posição da Prefeitura sobre esses questionamentos. Em primeiro lugar, sobre a data do anúncio do reajuste. Muito se questionou o fato do reajuste ter sido feito numa sexta-feira. E dizia-se que isso traria prejuízo em se fazer isso na sexta-feira. Na nossa opinião, é exatamente o contrário. Você anunciar um reajuste no meio da semana, você pega muito mais de surpresa o usuário do que você anunciar na sexta. O reajuste só passou a valer no domingo, e aí a opinião pública teve sábado, domingo e segunda-feira para divulgar o reajuste. Além do que, como o reajuste foi feito já no início do mês, o trabalhador que recebe Vale Transporte já tinha feito a sua compra de Vale Transporte, a empresa já tinha feito no final do mês anterior, e essa compra foi feita no valor de R$ 1,85. Não houve prejuízo nenhum para o usuário de transporte do anúncio do reajuste ter sido feito na sexta-feira. Muito pelo contrário. Pior ele ser feito da terça para a quarta, da quarta para a quinta, porque o tempo de divulgação é bem menor. A gente fez na sexta, no sábado, que é um dia de movimento razoável no transporte, o reajuste não estava valendo, ele passou a valer no domingo, que é o dia de menor movimento no sistema, e na segunda valia tarifa social, que era de apenas R$1, ou seja, metade do valor da tarifa inteira. Então, na nossa visão, o fato de ser na sexta-feira, ele é melhor do que no meio da semana. Outro ponto importante é na questão da prefeita ter anunciado que não houve reajuste. Eu estive com a prefeita no momento do anúncio, no final de maio, não lembro exatamente qual o dia, que a prefeita anunciou que no dia 6 de junho, que era a data prevista pelo termo de ajustamento de conduta em sua cláusula 13, que no dia 6 de junho de 2009 haveria reajuste. Não dá para dizer que havia surpresa e que estava havendo uma possibilidade de haver reajuste,
se tinha um termo de ajustamento de conduta assinado em 2007 que dizia a data exata do reajuste. Então, não havia possibilidade de reajuste, não. Havia certeza de reajuste, desde 2007, porque havia um termo de ajustamento de conduta que, entre muitas coisas, dizia a data exata do reajuste. E se havia de ter audiência pública de discutir reajuste de tarifa, o fato dela não ter dado dia 6 não impedia, com todo respeito, que George, além de um dos vereadores mais qualificados da história dessa casa, é meu amigo pessoal, não havia impeditivo de se discutir o reajuste de tarifa, porque ele estava previsto no TAC. A prefeita conseguiu que ele não fosse dia 6 de junho e ele fosse dia 6 de setembro, ganhando 3 meses de economia para o usuário do transporte coletivo, inclusive sob pena de ter o TAC executado e ter que pagar a multa diária que está prevista no TAC em caso de descumprimento. E a multa diária é pago pelo chefe do executivo e pelo secretário de mobilidade. E a prefeita, ainda assim, teve a coragem de não dar o ajuste naquele momento, e a gente vai deixar muito claro o porquê de não ter dado o ajuste naquele momento, o reajuste, e agora ter dado o reajuste. Nós não vamos melhorar o sistema de transporte público da cidade do Natal, não teremos uma tarifa mais justa, discutindo só as consequências do problema. Por isso, audiências públicas para discutir o sistema de transporte da cidade tem que ser uma constante em Natal. Porque você não vai ter uma tarifa melhor sem construir um novo sistema. O sistema atual ele é ruim para todo mundo. Ele é ruim para o usuário, ele é ruim para as empresas que prestam serviço e ele é ruim para a prefeitura. E a gente tem que construir um sistema novo. E não dá para construir um sistema novo da noite para o dia. E baixar a tarifa de ônibus só na caneta é pedir para o sistema de transporte quebrar. E nós temos responsabilidade com o transporte público, mas nós temos responsabilidade com a mobilidade da cidade. Porque se nós não viabilizarmos uma boa mobilidade, a gente atinge a empregabilidade, a gente atinge a qualidade de vida das pessoas, a gente atinge a saúde, a segurança pública. E para isso que nessa gestão estão sendo construídos 3 grandes projetos para melhorar a mobilidade da cidade. A licitação do transporte público, o projeto Via Livre, que é um programa de mobilidade urbana, premiado hoje como o melhor programa de mobilidade urbana do Brasil em 2009. É o primeiro grande projeto de combate aos graves problemas de congestionamento da cidade. E o plano de mobilidade urbana. Porque não adianta você ter um transporte público de qualidade, não adianta você ter uma política de restrição ao uso do veículo individual, se você não permitir ao cidadão que ele tenha como resolver suas necessidades primeiras perto de onde ele mora. Se ele não tiver uma escola de qualidade, uma unidade de saúde de qualidade, uma delegacia, um local para entretenimento próximo de onde ele mora, não há sistema de transporte que resolva. A política de incentivo ao uso de carro individual é uma política equivocada. Natal hoje tem 275 mil veículos registrados para uma população de pouco mais de 800 mil habitantes. Ou seja, a população inteira de Natal cabe dentro dos carros particulares e ainda sobra espaço. Isso é um equívoco. É uma distorção para a qual as cidades têm que combater com veemência. E isso essa gestão está fazendo. É óbvio que nós preferíamos não ter dado reajuste. Mas o gestor tem que fazer isso com responsabilidade. E a gente está construindo para Natal ter uma tarifa de ônibus melhor, inclusive mais barata do que a atual, no novo sistema. E esse sistema vem sendo construído e parte dele começa a ser executado. E eu vou citar 2 exemplos do novo sistema que a gente está conseguindo enxertar no sistema atual, trazendo benefício direto e imediato para a população. O passe livre, que é o bilhete eletrônico que faz integração temporal, hoje é utilizado por 11 mil natalenses. E, no início, algumas pessoas criticaram o passe livre. E o que é que a gente dizia? O usuário não está tendo prejuízo nenhum com o passe livre. Ele só está tendo benefício. E, se ele fosse ruim, 11 mil pessoas não utilizavam por dia em somente 30% das linhas que ele está funcionando.
até dezembro, será 100% das linhas. E serão 60 mil passageiros por dia. São 120 mil reais por dia promovidos por uma política pública da atual gestão da Prefeitura de Natal. E mais, sexta-feira, ela já está funcionando em caráter experimental, a gente não fez grande divulgação, porque sexta-feira vai ser o lançamento oficial e já se corrige alguns equívocos. Vai ser lançada a linha Norte Fácil, que foi fruto do acordo nesse ajustamento de tarifa. Essa linha, quem mora na Zona Norte vai poder se deslocar por toda a Zona Norte, pagando R$ 1,50. 35 centavos a menos que a tarifa anterior. Esse é um número muito significativo. Por quê? 30% das viagens originadas na Zona Norte são concluídas na própria Zona Norte. Só que hoje, dentro do mesmo ônibus, vai o passageiro, que vai ficar na Zona Norte, e o que vai sair, tornando a viagem mais demorada, deixando o ônibus mais lotado e mais desconfortável, por consequência, e pior, não atingindo todos os bairros da Zona Norte. Essa linha é uma linha piloto para, até o próximo ano, nós lançarmos a Oeste Fácil, a Leste Fácil, a Sul Fácil, dentro da lógica de construir as soluções para o morador perto de onde ele mora e anulando os efeitos do atual reajuste de tarifa. Porque se você fizer uma conta, os 15 centavos a mais na tarifa do morador, dos 70% dos moradores da Zona Norte que precisam sair, ela dá, de número absoluto, mensal, o mesmo valor dos 35 centavos a menos que ele paga para circular dentro da Zona Norte. Quando essa linha chegar nas 4 regiões, o atual reajuste está anulado. O valor da linha média volta a ser 1,85. Só que agora, dentro de uma lógica melhor, pagando mais quem faz a viagem mais longa, pagando menos quem faz a viagem mais curta, e os dois fazendo viagens mais confortáveis, com os ônibus parando menos e estando menos lotados. E aí você começa a criar as condições de ter uma tarifa mais justa, de ter uma tarifa melhor. E não tenta resolver de forma ditatorial e equivocada do ponto de vista administrativo, que é tentar baixar ou deixar de dar o reajuste na base da caneta. Nós temos responsabilidade, projeto de governo e um caminho a ser traçado para construir um sistema de transporte melhor. Como o tempo é limitado, e que bom que é, porque senão a gente ia sair daqui só amanhã de manhã, eu vou me colocar à inteira disposição para responder todos os questionamentos feitos. Se, ao final, o presidente da sessão der o tempo necessário, não saio daqui sem responder absolutamente nenhum, tal como faço sempre que venho aqui. E só para completar, que além da linha Norte Fácil, Natal receberá agora 100 ônibus 0 quilômetro, no lugar dos 100 ônibus mais velhos, todos adaptados para portadores de necessidades especiais, num total de um ano, 160 ônibus novos, numa frota de 625, o que dá uma renovação de 25% da frota para ônibus 0 quilômetro em um ano, o que nunca aconteceu em Natal. Além disso, serão colocados 20 ônibus a mais nas linhas mais congestionadas. Serão 160 ônibus adaptados para portadores de necessidades especiais. A maior frota de veículo adaptado do Brasil. Nenhuma capital brasileira terá nem perto desse número. Além disso, é uma política de inclusão, porque o sistema hoje chamado PRAE, que atende porta a porta, e que é importante em algumas situações, ele é um sistema excludente. Ele é um sistema que distingue aquele que tem deficiência locomotora daquele que não tem, o que vai na contramão das políticas de inclusão realizadas em todo o país, em todo o mundo. No mais, me colocar à inteira disposição, vereador Jorge Câmara, e agradecer pelo convite e pela oportunidade de esclarecer à população de Natal todas as questões relativas ao transporte público. Agradecemos aí ao secretário Kelps Lima. Eu vou fazer aqui uma leitura rápida das entidades, as instituições aqui presentes, e o funcionário César, ele se encontra ali. Alguma entidade que não tenha sido registrada, por gentileza, só se dirigir ao César, que ele traz aqui à mesa, a gente registra.
Fernando Luiz da Costa, presidente da FECEB, inclusive Fernando, que vinha para a mesa, mas declinou em favor de um outro diretor da entidade, que é o Demétrios, né, Marcos Demétrios Garcia, que vai abordar esse tema, porque é objeto de estudo, né, do próprio Marcos Demétrios. Gil César Pereira Penha, funcionário público de Natal, do Centro Acadêmico de Ecologia da UFRN. Gleidson Batalha, presidente da Forte. Kleber Fernandes, presidente da UEE, União Estadual de Estudantes. Bruno Luiz Moura, coordenador estudante do Centro Acadêmico Berílio Vanderlei, de Comunicação da UFRN. Centro Acadêmico de Direito, da FARN, está presente também a gestão Roda Viva, nas pessoas de Aline Macedo, Daniel Chacon e Thaísa Câmara. Rafael Freire, fotógrafo, Jornal Público. Norberto Faria, diretor do Seturne. Diego Eisenhower, coordenador-geral do Instituto Reação Periférica. Alex Moura, estudante do CNNE. Ridalvo Felipe, Jornal Público, diretor-geral. Meri Medeiros da Silva, presidente da Associação Norte Rio Grandense dos Anistiados Políticos. Natália Bastos Bonavides, estudante do Centro Acadêmico Amaro Cavalcante de Direito da UFRN. Alexandre Mulatinho, jornalista, assessor de imprensa, Mix Media, não é isso, Alexandre? Manassés Duarte, estudante do IFRN e da UFRN. Bom, na sequência, ouviremos agora, por 5 minutos, o representante da FECEB, Marcos Demétrios Garcia. Pode falar daqui ou da tribuna, veja. Gostaria de saudar a mesa, na pessoa do presidente Jorge Câmara, que sempre tem feito debates e audiências de grande relevância para a nossa cidade. Saudar o plenário na pessoa do nosso presidente da FECEB, Fernando Luiz, e também da companheira Thaísa, que há muito tempo não via, e é sempre uma alegria reencontrá-la. E gostaria também de dizer o quanto é importante hoje a presença da federação, que representa todos os conselhos comunitários do nosso estado, está aqui presente à mesa, né? Sabendo que para alguns também é um incômodo a juventude está até uma hora dessa aqui lotando a Câmara Municipal, debatendo política, conversando e tentando chegar a um acordo, não é, sobre os interesses comuns, aonde muitos gostariam de ver hoje a juventude em casa, como nos bastidores aqui eu pude escutar, comendo papinha, estando dormindo. Mas, senhor presidente, eu ocupo na FECEB uma Secretaria de Juventude, e, ocupando esse espaço, nós podemos estar sempre em contato com a população, em especial com os jovens, que nós vemos hoje, com o aumento dessa tarifa, a maior vítima porque nós vemos a política de transporte e esse aumento de tarifa afetando outras áreas, não é? É uma política intersetorial, porque você atinge também a questão da educação, como o próprio secretário aqui colocou, a questão da saúde, e vendo a educação como, além das escolas, além dos muros escolares, não é? No que diz respeito ao aluno ter o direito de ir ao cinema, ir ao teatro, não é? O direito ao lazer. E com esse aumento de passagem, quem sente é o pai de família, não é? No momento em que o país ainda vive, não só o país, mas o mundo, começa a sair de uma crise financeira, onde o governo deu incentivos fiscais para a redução do IPI, não é? Tivemos a queda no preço do petróleo. Natal segue na contramão, não é? Não dando à sociedade a oportunidade sequer de discutir, antes desse aumento, o que seria melhor para o bolso do cidadão natalense. Eu acredito que esse debate ele é muito mais amplo, não é só uma questão de aumentar ou não a tarifa. O secretário foi muito feliz quando colocou que nós temos que construir uma política de mobilidade urbana, concordo plenamente. Acredito que a licitação do transporte público é fundamental. Mas aí fica a pergunta, senhor secretário.
se essa licitação vai ser feita da forma que foi dado esse aumento. Apenas um acordo entre empresários e prefeitura. E se a sociedade não vai ter a possibilidade sequer de debater. Essa é uma pergunta que eu faço, gostaria muito que o senhor respondesse, porque, infelizmente, eu tenho, quanto membro participando aqui muitas vezes das audiências públicas dessa casa, notado uma indiferença muito grande do governo da prefeita Micaela com a sociedade civil. Parece que a prefeita não gosta muito de debater, não gosta de ouvir a população. É uma pena, né? Espero que o senhor, jovem, né, um homem que tem começado sua carreira política muito recentemente, comece a dar a esse governo uma nova dinâmica, ao menos no que diz respeito à sua pasta. Né? Nós precisamos urgentemente vir para esta casa, ir para as escolas, para os grandes centros de educação da nossa cidade, debater transporte público, né? Já que é de interesse da nossa população. Então, senhor presidente, eu gostaria mais uma vez de agradecer o convite feito à nossa federação, né? Agradecer a participação dos demais companheiros aqui presentes, inclusive Diego Eisenhower, lá do nosso Instituto de Ação Periférica do Planalto, né? Num dia em que o jornal de hoje coloca em uma de suas páginas um líder comunitário reclamando, reivindicando melhorias no transporte público, né? Vamos lembrar, claro que a questão do transporte vai muito além só de aumentar a frota de ônibus. Inclusive, tem que se colocar daqui como se fosse um pacote de bondade do Seturne aumentar a frota de ônibus. Eu vejo apenas como uma questão de qualidade dos serviços prestados pelo Seturne, é uma obrigação. Ora, se você tem, usando um exemplo aqui, 2 hotéis, cada hotel vai disputar, ver quem oferece a melhor qualidade, recebe melhor aquele turista. Né? Então, um minuto. Só para concluir, senhor presidente. Então, é obrigação do Seturne, até para a sobrevivência das suas empresas, que elas ofereçam um transporte público de qualidade e não um pacote de bondade. Então, o que nós temos que fazer aqui nessa casa é ampliar o debate, inclusive a prefeitura participando cada vez mais, abrindo os espaços, né? Essa é uma crítica que eu gostaria que a prefeitura recebesse de forma construtiva. Aqui está o líder da prefeita, o vereador Enildo Alves, né? E registrar isso, de forma que nós não vamos comprar e aceitar que essa questão de aumento de ônibus, né, seja um pacote de bondade. Eu vejo apenas como uma política do capitalismo. Ou você oferece um produto de qualidade, ou não vai ter usuário. Né? Mais uma vez é só, senhor presidente, e obrigado pelo convite. Agradeço.